graças a Deus, a gente servindo a Deus e o chamado, né? Esse e daí, né? Claro que o e daí tem um limite também, né? Sim. Então, o pessoal que está aí acompanhando o e daí não é sem limite, né? Existe um limite, mas o serviço, o ministério nos chama. E existe uma coisa, algumas pessoas talvez não entendam, mas como mudar de lugar? Rapaz, existe uma coisa que não dá para explicar, que é a chama que arde no coração. A chama que arde no coração. Quando eu até fiz um trocadilho esses dias, não é os professores de português, por favor, me perdoe, apenas quando você é chamado, a palavra chamado, a gente pode comparar ela com chama, né? Se você tem uma chama no seu coração, claro que o sinônimo não é esse, mas se você tem uma chama, você está chamado no aspecto popular. Vamos criar um provérbio popular, uma palavra popular. Porque a chama te coloca em um chamado. Tem uma passagem de Jeremias que, devido às aflições que ele passa, ele diz, olha, não vou pregar mais. Não vou mais tocar no seu nome. Não vou falar mais o nome do Senhor. Por quê? Porque toda vez que Jeremias falava, ele sofria, era no calabouço, as pessoas não ouviam ele começava a chorar, que é o profeta chorão, né? E ele chorava, ninguém me ouve, né? Ele estava triste, ele falou, não vou falar mais. Aí a palavra diz que quando ele fala que não vai pregar mais, não vai falar mais, uma chama arde dentro dele. É essa chama que faz o pastor, faz o pregador, faz o produtor de podcast, superar as dificuldades que sempre terão. A chama no coração é a diferença daqueles que inicia e para, daqueles que inicia e permanece até o final. Essa chama nós conhecemos que é a chama do Espírito Santo de Deus. Sim. A chama do Espírito Santo de Deus. É interessante que quando nós falamos sobre a chama do Espírito Santo de Deus, tem um texto na Bíblia que aí as pessoas sempre destacam sobre o ide, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que antes do Senhor falar o ide, ele fala, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É esse revestimento de poder que o Senhor fala, é a chama. Os caras estavam ali, recebeu a palavra, mas eles não estavam muito dispostos a correr trecho, não. Tanto que quando Jesus, aquele embate, ele estava escondido. Volta a pescar. Volta a pescar. Como que você faz um cara escondido, um cara que quer voltar a pescar, um cara que quer retroceder, como que você vai fazer com que ele vá? Esse cara precisa ser motivado. A gente fala motivado, né? Motivado. Esse cara precisa ter um chamado. Esse cara, ele precisa, esse irmão, esse vaso, esse profeta, esse escolhido, ele precisa ter uma chama acesa no seu coração. Porque se ele tiver uma chama acesa no seu coração, ele pode até passar por um... É por isso que o salmista, eu amo a palavra de Deus, é por isso que o salmista diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua palavra escondi guardada no meu coração. Então essa chama nos faz passar por vales, montes, escuro, claro, porque você tem uma chama. E olha que engraçado, bem nessa época aqui, quando Jesus, depois da ressurreição dele, ele encontra duas pessoas voltando no caminho para Emaús, e ele começa a conversar, e são pessoas decepcionadas. Falou, pô, a gente achava que o cara, que é aquele que é chamado Jesus, você não sabe o que aconteceu? Todo mundo achava que ele era assim. Você vê que é uma decepção. Eles estavam empolgados, e aí depois que Jesus foi crucificado, eles... Só que na hora que Jesus se revela para eles e some, ele fala assim, não ardia seu coração? Então, quando ele falava? Isso arder é que o coração dele estava em carvão, já estava apagado. Mas as palavras de Jesus, é por isso que quando a gente ouve a palavra, vai queimando, é o Espírito Santo soprando aquela cinza. O texto diz que... É um renovo, né? É um renovo. O texto diz, a palavra diz que nós somos altar de Deus. Sim. Né? E o altar do sacerdote, ele tinha que todo dia lá tirar a cinza. A brasa está lá, mas a cinza muitas vezes ela impede a brasa de... Então, esses dois estavam em cinza. Cinza de decepção,
cinza de amargura, cinza de, puxa, estou sem, não aconteceu. Aí, essa palavra que você diz, William, não ardia, era cada palavra de Jesus, o Espírito Santo soprando aquela brasa que estava acesa no coração, para que a chama voltasse de uma forma diferente, porque eles conheciam Jesus de falar, era uma esperança, aquele cara que veio trazer, restaurar o trono aqui, ele que é o Messias, tudo, pô, não era o Messias, porque aquele cara morreu. Então. E aí, a Bíblia não fala o que aconteceu depois, mas eu entendo que aqueles dois com o coração ardendo tomou uma força muito maior para prosseguir. E eles viraram testemunhas, como Jesus falou assim, ó, para ser testemunha. Eles viraram testemunha dali para frente. Com certeza. E olha que fantástico, Daniel. Esses dois, quem eles eram? Eles não eram Pedro, eles não eram Tiago, eles não eram André. É da multidão. Mas eles eram discípulos. A Bíblia diz que 2 discípulos. Às vezes nós estamos fechados no aspecto dos 12. Mas a Bíblia relata vários discípulos que eram discípulos oculto, discípulo secreto. E esses dois, a Bíblia diz, eram 2 discípulos. Sim. Então, às vezes as pessoas estão pensando e olham assim, Deus não vai atrás de mim, né? É o Daniel que está em evidência, é o William que está em evidência. A gente se engana muito com as pessoas que estão em evidência, imaginando que são os preferidos de Jesus. Quem são aqueles caras? Qual o nome deles? A Bíblia não fala. Não fala. Eles não são entre os 12 destaques conhecidos que fizeram Mateus, Marcos, ou tantos Lucas não, mas Mateus, Marcos, ou os discípulos que estiveram em ascensão. Mas eles eram 2 camaradas que Jesus não queria perder por nada. E gastou o tempo de ir lá buscar eles, dar aquele sopro do Espírito Santo na chama e dizer, rapaz, que isso, eu preciso de vocês. E por muitas das vezes, né, levando na prática da nossa vida, a gente está assim, né, meio desanimado, com a chama lá. Ela existe, mas está se apagando. Bem. E uma palavra, um testemunho, né, uma palavra compartilhada, um podcast que você assiste, aquilo reacende em você. Reacende. E aí eu digo para os nossos ouvintes e nossos internautas, não fica ligado muito em quem está em evidência. Jesus não olha para isso. Se não foi Pedro que foi ver os 2 lá, se não foi João nem veio aqui. Pô, ele viu a gente saindo de lá, poderia ter falado, para onde vocês vão? Pedro poderia ligar, né? Mandar um WhatsApp, né? Meu irmão, cadê você? Não, é Jesus que vai te buscar. Sim. É Jesus, vai falar ao coração, filho, volta para casa, volta para a missão, volta para o chamado. Não é para retroceder, não é para voltar para a antiga vida. Não, o que aconteceu na sua vida tinha que acontecer. Era necessário. Agora volta com o gás renovado, né? Volta a cumprir o seu propósito. O Daniel não mandou um zap para mim. Eu sou amigo dele há 3 anos aqui, cara, né? O William, não é. E daí que o Daniel não mandou? É Jesus que está te chamando, né? E isso é fantástico. Quem te chamou foi Cristo e Ele te chama de volta.